Como está o Galo na janela de transferências? A partir de agora, tudo do Galão da Massa pra você no Rádio Esportes. Campeonato Mineiro, Brasileirão, hein? Começando em janeiro, o Renan Lodge já pode jogar, ele legalmente está liberado. Qual que é a situação do reforço do Galo, hein, Abílio? Um abraço. Bom dia, Pedro. Abraço, Thiago. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo ligado aqui no Rádio Esportes. É isso, Renan Lodge chegou e está apto, né, a ser inscrito pelo Atlético nos próximos dias. A tendência, viu, Thiago, é que em janeiro tenhamos um novo julgamento na FIFA com relação a esta ação que fez o Al Hilal diante da rescisão unilateral do Renan Lodge no contrato dele com a equipe da Arábia Saudita, que aconteceu lá no mês de setembro. O Renan Lodge, inclusive, bateu muito nessa tecla, né, nesses primeiros dias, ou nesse primeiro dia que ele teve na sexta-feira aqui em Belo Horizonte, com relação a estar muito tranquilo para se preparar para esse novo desafio no Galo e ter aproveitado bastante estes 3 meses em que ficou sem clube aqui no Brasil, em Curitiba especificamente, onde tem residência, junto com a sua família, aproveitando esse momento. O Al Hilal entende que o Renan Lodge não poderia ter rescindido o contrato da forma como aconteceu e cobra uma multa. E o caso está, claro, com os advogados do Renan Lodge neste momento. Ele veio a BH sexta-feira, viu, Thiago? Participou das primeiras ações ali com o Atlético e também realizou os exames médicos, além de ter assinado este contrato de 5 temporadas que você citou pro ouvinte do Rádio Esportes há pouco. Renan Lodge voltou para Curitiba e passa esses últimos dias de férias. Vai virar o Réveillon com a família na sexta-feira. Estará na reapresentação do elenco do Galo, para ele a apresentação, né? Aí conhecendo de fato o gramado, as partes de treinamento. Aconteceu um fato curioso, que o Renan Lodge, ele chega à equipe do Olympique de Marselha meses depois, na França, de o Sampaoli ter encerrado a passagem dele por lá, né? A gente lembra, saiu aqui do Atlético para treinar o Olympique de Marselha e durante 1 ano mais ou menos ficou lá na França, o técnico argentino. Ainda não trabalharam juntos, mas isso vai acontecer a partir da próxima sexta-feira, e inclusive um pedido, né, na participação do Sampaoli com o aval para trazer o Renan Lodge. 11h45 marcou o sinal eletrônico da Itatiaia. Thiago, vamos acompanhar o que ele fala sobre a sua evolução, a experiência no futebol internacional. O Renan Lodge tem passagem importante pelo Atlético de Madrid, mas joga também pelo Nottingham Forest da Inglaterra, vai para a França jogar no Olympique de Marseille, passa pelo Al Hilal, então tem muita experiência, muita bagagem em várias ligas do futebol internacional e uma referência em especial de um jogador do Flamengo. Ô, Nath Fiuza, o Sampaoli tem essa característica e acho que o Renan Lodge poderá acrescentar. Eu ainda tô com o pé atrás na história do Arana. Se o Arana ficar, como vai ser esse elenco do Atlético? Porque, convenhamos, não é fácil, né? Chegar e deixar um Arana no banco, por deixar, né? Por mais que o Renan Lodge tenha também uma carreira grande, acho até que carreira por carreira se equivalem, viu? O Arana só não foi à Copa do Mundo porque se lesionou, Nath Fiuza. Bom dia. Bom dia, Thiago. Um abraço, viu, a você aqui nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Pois é, eu acho que são 2 jogadores aí de nível de seleção, né, com passagens pela seleção, 2 jogadores de lateral que têm capacidade ofensiva, né, o Renan Lodge com o técnico Tite, por vezes era muito utilizado, né, o Tite às vezes segurava um lateral, soltava um pouco mais o outro e por vezes esse outro era o Renan Lodge lá pela esquerda. Ele próprio falava também dessa parte de se envolver mais defensivamente, esse trabalho que ele fez ao longo da carreira para ser esse jogador mais completo, algo que o Arana também, né, foi fazendo ao longo da sua trajetória para defender também cada vez melhor. Então acho que são jogadores ali de uma mesma prateleira, de um mesmo nível, e se o Arana permanecer e o Atlético puder contar com os 2, é um nível altíssimo de disputa, o que é muito bom para o clube, né? Aí é claro que existe a questão ali do Arana, que sempre foi titular, que é um ídolo, que acho que está um pouco chateado, enfim, com essa situação, sentindo um pouco escanteado. Aí o Atlético tem que pesar o custo-benefício, tem que pesar o fato de ter a oportunidade de negociá-lo agora e de talvez daqui a pouco não ter, mas pensando só a parte da disputa técnica, essa disputa é sempre muito benéfica. E é uma disputa que engrandece o futebol de ambos, né? Porque o Arana tinha ali como adversário, digamos, de posição, o Caio Paulista, que não é um jogador
de mesma prateleira, de mesma ambição. Os dois, né, Arana e Lodi, quem sabe ainda pleiteando Copa do Mundo em 2026, e são jogadores que podem seguir evoluindo e que combinam com o Sampaoli, que é esse time mais ofensivo. O Arana vinha jogando quase que como um meia pela esquerda. Eu acho que o Renan Lodi, em alguma medida, também pode se adaptar a fazer essa função. Tô curiosa para ver como pode funcionar esse lado esquerdo. Não sei se vão se encaixar os dois, até porque o Sampaoli tem outras peças nesse time. Tem o retorno do Coelho também, né? Que é um atacante que eu imagino que vai ser titular, agora recuperado fisicamente para 2026. Mas se permanecer os dois, né, se ficar aí também o Arana, pensando só o nível técnico, você vai ter dois laterais aí para a esquerda de um grande nível. Currículo por currículo, se fosse você do RH do Galo, quem tem o melhor currículo, o Arana ou o Renan Lodi? Você está dizendo o melhor currículo no auge, no melhor futebol que já apresentou? No prime, como diz a juventude. No prime? E o Arana, né? Eu acho que o Arana é mais... Também acho. Se a gente for pensar no máximo, se a gente for pensar no 2025, o ano do Arana foi muito ruim. Né? Assim como todo o time do Galo, né? Isso, não ajuda, né? Exato. Mas se a gente for pensar no máximo, né? O melhor ano da carreira do Arana, o melhor ano do Renan Lodi, o melhor futebol que o Arana apresenta, o melhor futebol que o Lodi pode apresentar, e o Arana é mais bola, né? Mas a gente não sabe o que pode estar acontecendo. Existe muito, né, o Thiago? O futebol de hoje em dia é muito difícil essa permanência tão longa em clubes, né, de jogadores, né? Que era uma coisa comum no passado, né? Hoje o Arana já está aí, são 6 temporadas completas no Atlético, né? Desde 2020. Então isso provoca desgastes, tem essa questão aí, e a impressão que a gente tem é de que um interesse do Atlético é de oxigenar esse elenco, né? Então eu acho que é uma troca muito interessante. São jogadores de nível muito, muito parecido. Tanto que os dois já serviram na seleção brasileira, os dois têm história na seleção brasileira, mas se a gente vai falar ali do máximo que já apresentaram, do máximo que já jogaram, eu acho o Guilherme Arana é mais do que o Renan Lodi. Mas eu vou te dizer que a diferença é bem pequena, viu? Muitas pessoas, né, comentando, alguns entendendo que ele pode ser útil, que tem que ficar, outros querendo o Rony longe do Galo. Certo é, Simões, que é um patrimônio do clube. O Atlético investiu um bom dinheiro para ter o Rony, segue investindo em salários para ter o Rony, e o pensamento do Sampaoli, libera se trouxer alguém melhor. Não é tão fácil achar alguém com as mesmas características que o Rony no mercado. Você é do time fica Rony ou do time vaza Rony, Alexandre Simões? Thiago, é complicado assim, porque o Sampaoli teve a chance de conviver com o Rony, de treinar o Rony, de escalar o Rony, e tá pedindo o Rony, né? Isso, claro que é um desejo do treinador de ter o jogador, né? O que às vezes me deixa assim, pensativo, é que a gente não percebe essa mesma disposição. Por exemplo, a gente não vê nenhuma movimentação em relação ao Scarpa, né, cara? Que é um jogador de um nível técnico elevadíssimo, e eu acho que assim, o futebol ele tem que partir disso, do nível técnico, né? O cara tem que ser bom de bola. Exato. O Rony é um cara voluntarioso, não teria construído a trajetória que ele construiu se ele fosse ruim, tanto no Atlético do Paraná quanto no Palmeiras. No Atlético ele viveu altos e baixos, e a gente precisa destacar que os baixos foram principalmente depois daquele movimento de ir à Justiça do Trabalho, né? Agora é isso. Se o projeto do Atlético é o Jorge Sampaoli, e se o Jorge Sampaoli quer o Rony, não tem o que fazer. É ficar com o Rony. Até porque um jogador com as características que o Rony tem, melhor do que ele, imagina quanto custa. O Rony foram 6 milhões de euros, não foi isso, Pedro Abílio? Isso tudo? Ué. Nossa, mãe. 6 milhões de euros. Você imagina, um cara melhor do que o Rony? Quem é melhor do que o Rony com esse tipo de função que ele faz, assim? Me vem à cabeça aqui um cara tipo o John Arias, mas você imagina quanto custa. Então, é isso. Se o Sampaoli quer, o projeto é ele, o comandante é ele quem vai montar o time, é ele quem vai ser cobrado por resultados. Se ele acha que o Rony é fundamental, que o Rony precisa fazer parte do projeto, ok, o Rony tem que ficar, porque a escolha passa muito pelo treinador, né?
E o Sampaoli tem que projetar o Atlético que ele quer para 2026, fazendo toda a pré-temporada, dando uma identidade, uma cara a esse time, e ele quer essas características do Rony. Eu vejo o Rony como um jogador caro, porque ele entrega pouco, né? Ele tem características que são muito interessantes, que são características que todo time quer ter um atleta veloz, que se machuca pouco, que tem força física, que marca lá na frente, né? Aquele atacante que sabe jogar também sem a bola, como é o caso do Rony, mas que entregasse mais também na hora de finalizar, que é o grande problema do Rony. Então eu acho que o que foi pago por ele, o salário que ele tem mensalmente e os gols que ele entregou ao longo da temporada e os erros que ele cometeu ao longo do ano fazem dele um jogador caro. Mas o mundo ideal seria você aproveitar que tem alguém interessado no Rony para tentar recuperar um pouco desse investimento e tentar trazer alguém com essas características semelhantes, mas o movimento do mercado não é simples assim na teoria, né? Na prática, quer dizer, na teoria que é tudo muito mais simples, porque como o Simões disse, você vai no mercado, talvez você pegue o investimento que o Santos vai pagar no Rony e você não consiga trazer um John Arias da vida, né? Aí talvez você tenha que trazer um outro jogador que é mais inexperiente, aí talvez é mais aposta, né? Então, o Rony foi uma contratação que o Atlético fez, que se tinha uma expectativa, em 2025 ele não entregou tanto assim. Pode ser que com o Sampaoli em 2026, jogando mais, né, fazendo uma pré-temporada com esse treinador desde o princípio, entregue mais. Agora, fato é que o Rony, ele também não pode ser o cara do setor ofensivo do Atlético. Acho que por isso também que às vezes o fardo para ele ficou um pouco pesado demais, né? O Rony tem lá a sua valência, as suas características, mas ele tem que funcionar dentro de uma engrenagem, né? Eu acho que se o time todo estiver bem, é mais fácil também do Rony render mais. Mas é fato que ao longo de 2025, ele mais fez raiva do que ajudou. Mas eu acho que essa postura do Sampaoli também, de falar, não vai sair vendendo o Rony assim, não é também porque o Sampaoli morre de amores pelo Rony, mas é porque ele também está defendendo dele. Ele não pode simplesmente sair dando aval para todo mundo ir embora, porque daqui a pouquinho, daqui exatamente um mês, o Campeonato Brasileiro começa. E se o Atlético não for bem, o primeiro a ser cobrado é ele, né, Thiago? Eu tô com o Simões nesse ponto, viu, Nath? Eu acho engraçado. Ele briga pra manter o Rony, mas o Hulk, o Arana, ele quer limpar o beco, o Scarpa. Os caras ainda tem lenha pra queimar. Não tivesse o Fluminense, não ia estar atrás dos jogadores do Atlético. Ô Pedro Abílio, a Estrada do Galo pra 2026 começa quando o bonde do Galo na próxima temporada se apresentar, hein, Abílio? Na próxima sexta-feira, Thiago, no dia 2 de janeiro, começa a pré-temporada do Atlético de forma oficial para os jogadores que estarão especialmente preparados para o Campeonato Brasileiro, mas é claro, né, ali depois das 3 primeiras rodadas, como aconteceu já em 2025, uma tendência de utilização maior do elenco principal. Jovens atletas que já passaram parte do mês de dezembro treinando, estarão também de volta a partir de sexta, e aí serão 2 frentes diferentes de trabalho, uma pensando nas primeiras rodadas do Mineiro e outra pensando na sequência e no início do Brasileirão, que a Nath citou. Já tá batendo na porta, em um mês já tem Campeonato Brasileiro na temporada de 2026, a primeira deste novo calendário. Sexta-feira a turma tá na Cidade do Galo, Thiago. Ô, Thiago, só porque o Simões falou que tá todo mundo aí desse ataque que o espectador mandou no YouTube, Júnior Santos, Patrick e Lianco. O Patrick até uma situação muscular no fim do ano, acredito que já esteja normalmente à disposição neste mês. Mas Júnior Santos e Lianco são as situações de departamento médico que vão desfalcar ainda o Atlético. O Lianco por mais tempo, né? O Júnior Santos já terminou o ano correndo no gramado, um bom sinal de recuperação. É verdade que o Galo fez proposta para um atacante grego e o Galarza vai ter outra investida. O grande problema do Galarza é o clube argentino dele, que pede 14 milhões de dólares, é a pedida que você faz para que não exista negócio. Em relação ao grego, o negócio existe. Só para pegar o nome direitinho dele, ainda não consegui me acostumar, ó. Peraí. O cara se chama Giorgos Giacomakis, tá? Ele é centroavante, tem 31 anos de idade e pertence ao Cruz Azul. Embora nesse momento jogue emprestado ao PAOK, da Grécia. Proposta que o Atlético fez é de 6 milhões e meio de dólares
ou 36 milhões de reais. Temporada bem legal, lá na Grécia, de 20 jogos, 9 gols e mais uma assistência, são 4 gols nos últimos 3 jogos. Vamos ver se o Cruz Azul, como é que o Cruz Azul responde a essa proposta, ainda não há uma posição definitiva do time mexicano, beleza? Sobre reforços no Galo, lateral direito, volantes e atacantes, alguma novidade? Anselmo, a lateral direita é uma prioridade no Galo. O Atlético tem Saravia e Natanael. Saravia não vai ter seu contrato renovado. E o Natanael, ao que tudo indica, deve ser negociado. Ou seja, você está abrindo mão de 2 laterais sem ter até agora confirmação de nenhum. Para a esquerda, problema resolvido, o Renan Lodge foi contratado. O que consta é que o Arana não quer se mudar para o Fluminense. O Arana está preferindo continuar no Atlético, mesmo correndo o risco de ser muito reserva do que se mudar para o Flu, tá? Sobre volantes. Os nomes pensados até agora não avançaram. O Guido não virou, jogador do Oeste, é muito caro. O Galarza está praticamente descartado porque o Tadieres não quer fazer negócio com o Galo. E aí, a partir de agora, acho que dá para até começar a imaginar que talvez possa pintar algum nome do futebol brasileiro. Sobre atacantes. Durante o sábado, o Sormani e o Frossard contaram que o Sampaoli não queria a saída do Rony. Depois eu fui entender melhor essa história. O que eu apurei é o seguinte: não é que o Sampaoli quer que o Rony fique, até porque o Sampaoli não fez força nenhuma para que o Rony ficasse. Quando eu liguei para o Hércules, o pai e empresário do Rony, para perguntar sobre o Sampaoli está vetando, ele falou: não é possível, tem alguma coisa errada. O que aconteceu? A ideia do Sampaoli era só liberar o Rony depois que fosse contratado algum atacante. Mas o Rubens Menin, que é o maior acionista do Galo, não vai esperar contratar um atacante, correndo o risco de perder essa negociação envolvendo o Rony, tá? Então, tudo indica que ele vai mesmo para o Santos, com um enorme prejuízo do Galo. O Galo comprou por 6,5 milhões de euros. O que se sabe é que ele está indo para o Santos entre 2 e 3 milhões de euros fixos, com mais 1 milhão de euros de bônus, tá bom? Fala massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado aí das notícias. Deixa aí sua opinião em relação a tudo que a Itatiaia passou pra vocês aí. E o like de vocês também vai dar aquela força pro canal, tá bom? Pra quem tá chegando agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo, tá bom? Já deixo o meu convite aqui pra você estar se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação. E também deixar a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal. Sua participação é muito importante de todos, a participação de todos é muito importante pro canal, tá bom? Também ajuda o canal a continuar crescendo, o YouTube entrega, tá bom? Agradeço pela força de todos, os novatos que estão chegando agora, os mais antigos, muito obrigado. Vou ficando por aqui, mas assim que surgir notícias, a gente vamos lá, pega e taca aqui pro canal pra vocês, tá bom? Vou ficando, forte abraço e até a próxima. Valeu, massa.